cidadão brasileiro que está assistindo a gente, ele quer uma prova que a universidade é a maioria de esquerda. Visita a USP, partir de que olha pra qualquer parede da USP Perfeito. que você vai ter a prova que a faculdade... Pronto. Não precisa ser a USP, não. Qualquer faculdade de Então- esquerda. então, assim- Qualquer faculdade pública, visite, que você vai ver Pronto, que é a vamos faculdade lá. de esquerda. Então, uma pessoa, se ela for na Poli, da USP, das engenharias, ela vai ver a parte da parede, que a Nas maioria da Poli... engenharias, não, mas se ela for Não, na parte gente. de humanas, ela vai. E quem ensina marxismo não é o professor de matemática, é o professor de história. Ô, Thamis, Entende? os humanas não é a maioria da universidade, porque você tem humanas, você tem A gente tá exatas, você falando tem de saúde. A gente tá falando de eleição nas escolas. Não, Quem tá. ensina isso na escola são os professores de Então- história, os professores de humanas, não são os professores de matemática. Então, a gente já Se você for concorda na aqui medicina, que a você não vai universidade ver não é isso. maioria de esquerda, já que humanas não é maioria. A parte humanas é completamente Perfeito. de esquerda, Então, fechado? vamos lá. Então, vamos Partindo lá. desse Não, pressuposto, vamos lá, a gente vamos lá, cria uma vamos lá, cosmovisão vamos lá. que é passado pros Então, alunos. a universidade não é maioria de esquerda. Dizendo- Pai e a mãe de família eu que tá tô preocupado dizendo- com o marxismo. Vamos. Pai e mãe de família. Vamos lá. Tá preocupado Pai, com o mãe de marxismo. família, eu estou Como é que dizendo- define que é maioria? Vou dizer, eu estou dizendo que os professores de humanas são Ah. responsáveis por ensinar sobre revolução, sobre história. Mas não na pode sala ensinar, de aula. não? Calma. Sobre revolução, sobre história Ah. na sala de aula. Ah. São, na sua grande Certo. maioria, militantes. Eu não tenho problema Militante? nenhum. Militantes. Não tem Eu problema não nenhum do tive- eu só professor tive ser dois esquerda. professores Ele militantes. pode ser esquerda, Só ele tive pode dois ser professores direita, ele militantes. pode ser gay, ele pode ser o que ele quiser. Tá. O que ele não pode ser Certo. dentro da sala de aula é militante. Tá, eu só- Porque a escola não é lugar de Não, então, militância. mas- Escola é lugar de Mas entendimento. veja, o que é militar dentro da sala de aula? É quando você diz que isso aqui tá certo e isso aqui tá errado. Tá, mas veja- Quando você diz que só isso aqui funciona e Tá, isso aqui não funciona. tá. Quando você coloca, por exemplo, Bolsonaro como genocida e Lula como salvador da pátria. Quando você coloca, Mas por Bolsonaro exemplo, é genocida Stalin, e Lula não é salvador da pátria. quando você coloca, Tá. por exemplo, Stalin como um herói nacional e coloca na mesma peneira Bolsonaro como genocida, sendo que Stalin matou muito mais que Bolsonaro. Perfeito. Isso é militância e isso acontece Tá. dentro da sala de aula. Está dentro dos livros de história? Na grande maioria não. Por quê? Tá. Porque vocês são ótimos em passar a cosmovisão sem deixar provas. Então- Porque se deixa prova, a gente barra. Então, por Vamos exemplo, lá. se eu falo uma dúvida, se eu faço uma afirmação historiográfica, em 1964 a gente teve um golpe militar contra um governo constitucional, o governo do João Goulart. Isso é uma afirmação, Ok. a parte de uma premissa histórica, e foi um golpe militar. Isso é ideologia ou é militância? Não, isso é a história. Você está ensinando a história. Isso você concorda com isso. Beleza, aí se eu chego assim e digo, quem mais matou no século XX foi as experiências colonialistas, né, que foram responsáveis pelas maiores tragédias que a gente teve.